Boa tarde, amigas e amigos da nossa revista eletrônica Utopias Pós-Capitalista. Esse é o nosso encontro das 14 horas e eu sou Luiz Carlos de Oliveira e Silva, professor de filosofia e um dos redatores da nossa revista. No dia de hoje, 28 de fevereiro de 2023, o que me surpreendeu foi a notícia de que a família Bolsonaro abriu uma loja para vendas de produtos licenciados com a marca Bolsonaro. Isso não é um fato assim usual, né, no mundo da política. E com isso me ficou a indagação. A família Bolsonaro voltou às origens e abandonou o projeto político de poder da extrema-direita que eles vinham liderando, né? Então essa seria a primeira questão que me assombrou diante dessa notícia inusual, né? Inusitada, de que eles abriram uma loja. Voltados à origem, o que significa? Quais são as origens as quais supostamente estariam retornando à família Bolsonaro? Aquela política que caracterizou os políticos da família Bolsonaro, que buscavam, no ambiente do assim chamado baixo clero, obter vantagens, né, na atividade política, mediante a atividade política e com um recurso mais assim evidente, mais consagrado na prática da família, das rachadinhas e do uso privado das verbas de representação, né? Então, esse era típico da família que operava no submundo do varejo, né? Por serem do baixo clero, todos eles, pai e filhos, eles nunca, pelo menos não se tem notícia de que eles participavam dos grandes esquemas, né? Dos grandes caciques da política, né, de assalto às estatais, né, como ficou claro, né, no tristemente episódio do Mensalão, tristemente do Petrolão, tristemente sério pelo fato do assalto mesmo às estatais e também pela manipulação grosseira levada a cabo pela força-tarefa da Lava Jato, né? Então eles operavam aí, os Bolsonaro, nesse ambiente baixo claro, em política de enriquecimento a partir desses expedientes, vamos dizer assim, individuais, né? Rachadinha e o desvio das verbas parlamentares, desviando do uso político para o uso privado. Mas aconteceu na vida deles, né, do pai e por decorrência na vida dos filhos, um fato político que nós podemos entender a partir do duplo conceito criado por Maquiavel para tentar compreender a ação do político, que o Maquiavel chama de príncipe, né? Que seriam os conceitos de fortuna e virtude. Fortuna é aquilo que acontece, aquelas conjunturas que se impõem ao príncipe, ao político, né? E a virtude diria respeito à habilidade, às habilidades que o político tem que ter para fazer com que aquela conjuntura, aquela fortuna que acontece à sua revelia, possa servir aos interesses do príncipe, do político. Nós vimos que com Bolsonaro, que ele vivia nesse mundo pantanoso aí do baixo clero, das práticas de enriquecimento desse tipo, rachadinha e verbas de representação, todos, o pai e os filhos, né? Os três. Mas aconteceu que uma fortuna caiu no colo do chefe do clã, do Bolsonaro. A fortuna foi uma conjuntura na qual o PT estava muito desgastado por obra própria e por obra de outrem, né? E o adversário
principal dos petistas, os tucanos também foram arrastados pela mesma devastação. Então essa foi a fortuna, uma conjuntura que se abriu, e o Bolsonaro se mostrou de posse de uma virtude, né, adequada à circunstância. Que virtude? Fazer com que aquela conjuntura fosse... Ele mostrou ter habilidades e recursos e características capazes de fazer com que aquela conjuntura lhe favorecesse politicamente. Então, a fortuna e a virtude. E com isso ele ganhou a eleição no primeiro e no segundo turno, elegeu-se presidente e governou, dando consistência, uma consistência inédita, a um projeto de poder que até então vivia escondido, que era um projeto de refundação da República, do Estado, colocando no lugar do atual Estado um Estado totalitário, de conteúdo claramente reacionário. Esse era o projeto, e continua sendo o projeto da extrema-direita, que Bolsonaro empolgou, deu consistência, deu liderança, deu forma política. Durante os 4 anos, o Bolsonaro viveu em função desse projeto, que para ter êxito, esse projeto de refundação da República, tem um caráter revolucionário, na medida que quer destruir esse Estado para colocar um outro no lugar, ele se dedicou aos 4 anos a criar uma força política capaz de empolgar esse projeto, não é? Só que a realização desse projeto num país complexo como o nosso, numa economia globalizada como essa aqui, na qual nós nos encontramos, para acontecer isso, esse projeto político se realizar, teria que ter uma pré-condição, a realização de uma pré-condição, que seria uma crise institucional generalizada, a ponto do povo já não reconhecer a legitimidade de nenhuma das instituições da República, e sim, essa seria a condição para que esse projeto de poder pudesse vir a ter êxito, não é? O que se verificou, pelo menos de imediato, não é que as condições para a implantação desse Estado totalitário não estavam dadas, e isso abriu uma divisão no campo da direita, da extrema-direita, não é? Com o bolsonarismo dando a impressão de que mantinha vivo o programa, né, projeto político de refundação imediata da República, e uma extrema-direita que começa a se diferenciar de Bolsonaro, considerando que seria uma aventura, não era a hora ainda, porque as condições objetivas não estavam dadas. Então, numa situação como essa, cabe acumular forças no interior da própria institucionalidade. Isso é o que está acontecendo na extrema-direita. Ela está dividida, com o bolsonarismo claramente isolado no seio da extrema-direita. Mas a impressão que dava, pelo menos até ontem, é de que o Bolsonaro e o bolsonarismo, não significa dizer aquele conjunto de jornalistas que foram expelidos da Jovem Pan, mas mantém a chama, tentam manter viva a chama da insurreição reacionária. Parecia então que o bolsonarismo mantinha o projeto de uma insurreição, né? Mantendo vivo o projeto da insurreição. Mas com essa notícia de hoje, que os Bolsonaro, eles abriram uma loja para vender produtos licenciados com a marca Bolsonaro, já coloca em dúvida se esse projeto ainda continua sendo empolgado por Bolsonaro. Esse projeto continua ainda sendo liderado por Bolsonaro, não é? Parece que eles estão com saudade dos velhos tempos, onde a atividade parlamentar estava diretamente associada a uma máquina de fazer dinheiro, não é? Então é isso aí que fica agora sob indagação, né? Se o Bolsonaro desistiu de ser liderança
da insurreição de extrema-direita, voltando ao velho modus vivendi, né? De fazer dinheiro com atividade política, ou se ele vai querer conjugar as duas, os velhos tempos com os novos tempos. Vamos ver como é que isso se desenrola nos próximos dias. Então é isso. Fico aqui, esperando contar com a presença de vocês amanhã no nosso encontro das 14 horas. Um abraço a todas e todos.